É de conhecimento geral que a água é essencial para a vida no planeta. Ela representa cerca de 70% do corpo humano, regula o clima, é fundamental para a agricultura e sustenta ecossistemas inteiros. Com as mudanças climáticas atuais, o estudo sobre a água se torna cada dia mais importante. Para a agricultura, o conhecimento sobre irrigação é fundamental para a produção e conservação desse recurso tão importante e finito. Cuidar desse recurso é preservar a vida e o futuro do planeta. Eu me chamo Luísa Bussador Guidolin, sou estudante do 4º período do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje, aqui no canal Plataforma Moretti, um canal que traz diversos assuntos referentes a fundamentos de hidrologia e à engenharia agrícola, trataremos a fundo sobre a importância da água e as consequências geradas pelo seu excesso e falta nas plantas para a produtividade. Então aqui tem alguns temas que serão abordados nesse vídeo, que são a água e sua importância, a água na planta, o excesso de água, o déficit de água e a conclusão. Agora eu vou falar sobre a importância da água para o mundo. Bom, como eu disse anteriormente, a água é de extrema importância para a manutenção dos ecossistemas, para a produção de alimentos, para a saúde pública, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Além disso, a água participa da sustentação da vida. Todos os seres vivos necessitam dela para viver. Ela faz regulação climática e é de suma importância para a agricultura, assim como para a indústria global e economia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a água e sua relação com as plantas. A água é essencial para as plantas em todos os estágios do seu ciclo de vida, pois ela desempenha várias funções vitais. Primeiramente, ela é um elemento indispensável para a fotossíntese, que será visto um pouquinho mais à frente aqui no vídeo. Bom, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas convertem luz solar em energia, essencial para o crescimento. Além disso, a água também é fundamental para o transporte de nutrientes. Ela dissolve os minerais do solo e os leva das raízes para as folhas e para as outras partes da planta, permitindo que todos os tecidos recebam os nutrientes que precisam. Além disso, outro papel muito importante da água na planta é a regulação de temperatura. Bom, durante a transpiração, a planta libera vapor de água pelas folhas, o que ajuda a resfriá-la e evita o seu aquecimento, especialmente em dias quentes. E dessa forma, a água também é responsável pela pressão de turgor nas células vegetais, que mantém a estrutura e firmeza da planta. Quando a planta está bem hidratada, suas células ficam rígidas, o que mantém as folhas e caules retos. Bom, a falta de água, assim como o excesso, pode prejudicar esses processos, levando a uma planta mais fraca, com menos crescimento e, em alguns casos, até a morte. Por isso, o equilíbrio entre a quantidade de água é fundamental para garantir a produtividade e plantas saudáveis. E aqui mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre o excesso e o déficit de água. Além disso, alguns fatores podem afetar a disponibilidade de água no solo, como o tipo de solo, o tipo de clima da região, o estágio que a cultura se encontra, o sistema de manejo, a topografia e a drenagem insuficiente do solo. Bom, então como eu falei anteriormente, a água é muito importante na parte da fotossíntese, que é um ciclo muito importante para a sobrevivência da planta. Então aqui dá para ver que a água ela é absorvida pelas raízes e acontece a hidrólise dela pela luz solar. Então essa hidrólise vai liberar elétrons para que tenha energia suficiente para que esse processo todo possa acontecer, para que no final ocorra a formação de açúcar e a planta possa sobreviver com essa energia liberada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o déficit hídrico nas plantas. Bom, o que é esse déficit hídrico? Ele é quando ocorre a precipitação menor do que a evapotranspiração das plantas num determinado período. E além disso, para identificar se vai ter a probabilidade de ocorrer uma falta de água em um determinado momento do cultivo, pode realizar o balanço hídrico da área. Então, dessa forma, pode evitar perdas com déficit hídrico e com o manejo certo da irrigação, pode evitar várias perdas na produtividade. Bom, vamos agora falar um pouquinho dos sintomas que o déficit hídrico causa nas plantas. A falta de água, ela vai afetar diretamente o crescimento celular, que causa reduções no crescimento do caule e na expansão das folhas. Além disso, a umidade interna dos tecidos influencia em muitos processos fisiológicos. Com a falta de água, os estômatos não vão se abrir e a transpiração não vai acontecer, e dessa forma o metabolismo de nitrogênio também fica afetado. Bom, o estresse hídrico ele também altera as relações hormonais e nutricionais das plantas, além da síntese de carboidratos, como foi dito anteriormente, na parte da fotossíntese.
A redução do potencial fotossintético é causada diretamente pela atenuação do conteúdo da clorofila. Com os estômatos fechados, não vai entrar CO2 e afeta a taxa dessa clorofila. E além disso, com os estômatos fechados pela falta de turgidez na célula, vai ocorrer uma perda menor de água. Então, os estômatos vão se fechar como uma resposta fisiológica da planta de forma do déficit hídrico. Além disso, a falta de água ela também vai reduzir a área foliar, que dessa forma também vai reduzir as taxas de fotossíntese. E também, como eu disse anteriormente, vai ter uma maior síntese dos hormônios vegetais, como o ácido abscísico, que é o responsável por tirar a água da célula guarda que fica nos estômatos. Então, quando se retira a água, não vai ter a turgidez da célula, que deixa os estômatos abertos. Então, dessa forma, o estômato vai ficar fechado, para evitar a perda de água. Além disso, a falta de água ela também vai gerar uma ocorrência maior de pragas, porque sem a água ocorre uma elevada temperatura e dessa forma o ciclo das pragas diminui. Dessa forma, a planta, para priorizar a sobrevivência em situação de déficit hídrico, elas vão direcionar seus recursos para as funções básicas, fazendo com que ocorra uma redução na produção de frutos, grãos e biomassa, o que vai acarretar em grandes prejuízos na produtividade, além de reduzir a qualidade dos poucos produtos gerados. Então, de uma forma geral, o déficit hídrico vai causar diversos problemas, e como exemplo pode ter a redução da percentagem de germinação das sementes, o menor desenvolvimento da parte aérea, além de aborto e abscisão das flores, prejudica o enchimento de grãos e causa também uma morte das plantas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o excesso de água no solo. Bom, esse excesso ele ocorre quando a quantidade de água no solo ele é maior do que a capacidade de absorção da planta. Bom, o excesso da água ele pode ter como origem o tipo de solo, as chuvas intensas, o manejo deficiente, as técnicas de irrigação inadequadas, assim como a topografia desagradável. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que causa esse excesso. Com excesso de água no solo, os poros do solo vão ficar saturados, o que impede o espaço para oxigênio, que é também de suma importância para a sobrevivência das plantas. Com a falta desse oxigênio, ocorrem diversas alterações significativas relacionadas ao metabolismo da planta. A falta do oxigênio ela vai causar uma queda na produção de ATP, uma baixa fixação de carbono durante a fotossíntese, e além disso, a produção desse ATP ela só poderá ocorrer pela fermentação e glicólise, que ocorrem sem o oxigênio. Além disso, em estado anaeróbio, os estômatos eles se fecham para evitar maiores perdas pela transpiração, e dessa forma minimiza a taxa de fotossíntese. E as plantas elas produzem sinais metabólicos em relação à diminuição do nível de oxigênio, como a formação de aerênquimas e de raízes adventícias. Além disso, o encharcamento, além de gerar esses danos morfológicos, ele também facilita o desenvolvimento de doenças fúngicas e bacterianas, como a podridão radicular, realizadas pelos patógenos como Phytophthora e Piton. A falta de oxigênio ela vai gerar uma asfixia radicular, e as plantas afetadas por essa doença elas vão ter o crescimento atrasado, podendo apresentar murcha de folhas e clorose generalizada, semelhante à deficiência nutricional, mesmo não tendo esse déficit de nutrientes. O sistema radicular ele fica escurecido pela morte dos tecidos causados pela asfixia, levando à morte das raízes e, posteriormente, até a morte das plantas. As plantas mais novas elas vão estar mais sensíveis aos danos de encharcamento. Além de gerar todos esses danos para as plantas no metabolismo delas e afetar a qualidade dos grãos, o excesso de água ele também dificulta o trânsito de maquinários e atrasa a produtividade, além de favorecer a salinidade do solo, que atinge diretamente o desenvolvimento das raízes das plantas. Bom, e para concluir, esse trabalho de irrigação ela pode conferir uma maior competitividade na produção agrícola em virtude de aumento de produtividade e possibilidade de cultivo fora de época tradicional, independente das chuvas. Então, dessa forma, torna ainda mais evidente e indispensável o planejamento de irrigação em qualquer ocasião. Bom, aqui agora tem algumas referências que foram utilizadas para realizar esse projeto. Caso você queira acessar alguma delas, é só você copiar esse link.
E eu queria agradecer pela sua atenção. E se você quiser ver mais vídeos relacionados a fundamentos de hidrologia e a engenharia agrícola, é só você acessar os diversos vídeos que tem presentes aqui na plataforma Moretti.